Meus irmãos, nós vivemos dias em que a verdade está sob ataque. Já faz algum tempo que nós temos visto a assim chamada ciência humana colocar Deus de fora da criação do mundo e atribuir a este universo que nos cerca uma existência advinda do completo acaso somado ao acúmulo de tempo. Mais recentemente, nós começamos a ver a deturpação do conceito de família. E começamos a ver como aquilo que Deus instituiu para que a raça humana se multiplicasse e enchesse a terra como Ele ordenou na condição de Criador, a própria instituição da família está sofrendo ataque em suas alegadas configurações. Nós não estamos negando a ninguém o direito de fazer o que quiser com sua vida. Isso é um direito que toda pessoa tem. Mas nós precisamos defender aqui que Deus tem um plano específico para a humanidade e que conceitos que o próprio Deus instituiu têm sido deturpados. Ultimamente temos visto até a questão da identidade sexual sendo deturpada, como se fosse algo possível de se construir enquanto indivíduos e não algo que Deus, como Criador, soberana e amorosamente nos atribuísse. Vivemos tempos de dificuldade e temos visto, inclusive, esse tipo de ataque obter espaço na igreja. Há igrejas onde todas estas questões, por exemplo, que mencionamos, são recebidas sem maior dificuldade. Os tempos são difíceis, mas nós não deveríamos achar que isso é uma grande novidade. Nós que somos herdeiros da reforma protestante do século XVI, daquele movimento teológico, mas que teve fortes impactos sociais, que começou questionando uma interpretação estabelecida da Escritura, que questionou práticas que estavam tomando conta da igreja da época, nós deveríamos saber muito bem que é muito fácil a verdade ser maculada pelo erro. É muito fácil que a mensagem do Evangelho seja corrompida. E quando homens como Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros estiveram levantando suas vozes para dizer que era necessário um retorno à palavra de Deus, à pura palavra do Senhor, conforme nos foi entregue pelo Senhor, para que entendamos o mundo e vivamos de modo sensato, justo e piedoso, quando aqueles homens se levantaram, eles também não estavam fazendo uma coisa inédita. Tão cedo na igreja primitiva, quanto é o caso da história de Judas, nós já vemos que isso estava acontecendo. Acompanhe comigo a leitura do verso 3. Veja só: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, Judas, no período do Novo Testamento, já ali, ainda na época da igreja primitiva, estava dizendo: vocês precisam batalhar pela fé que foi entregue uma vez por todas. E a ideia de uma vez por todas aqui quer dizer Deus não precisa entregar uma outra fé, ou mais uma fé. Existe uma única fé, uma única verdade, ela já nos foi entregue, nós já a conhecemos, ela é personificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e agora o que é preciso fazer é manter a fé. Mas Judas vai dizer no verso 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação no meio da igreja e esses indivíduos estavam transformando a verdade de Deus em libertinagem. Ou seja, lá naqueles dias de Judas, a fé estava sob ataque. Quando você estuda a história da igreja, você vê que homens e homens e homens morreram por questões que hoje podem soar irrelevantes ao mundo da nossa época. Houve quem morresse pelo simples fato de defender que a Bíblia precisava ser traduzida, para que todos pudessem lê-la, e isso custou a vida de algumas pessoas. Houve quem morresse simplesmente por defender que a Escritura é a fonte de autoridade suprema, e não qualquer autoridade humana,
e isso custou a vida de outras pessoas. Houve quem defendesse que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e somente através desta fé, e que não há nada que possamos fazer como comprar indulgências ou fazer boas obras para chamar a atenção de Deus e merecermos alguma coisa. E houve pessoas que morreram por causa disso. Mas talvez por conta da época mais confortável que nós vivemos, talvez por conta da liberdade religiosa que desfrutamos no nosso país, nós nem sempre estamos atentos ao fato de que temos um dever de batalhar pela fé. Nós hoje temos o privilégio de pertencer a uma denominação herdeira da Reforma Protestante. Nós temos documentos de fé que foram produzidos em circunstâncias muito diferentes e adversas. Nós temos a Bíblia traduzida na nossa linguagem. Nós podemos cultuar com as portas abertas. Nós temos tantos e tantos confortos e comodidades que nem sempre atentamos para o fato de que isso que temos e desfrutamos foi conquistado com muita luta e foi mantido muitas vezes com o sangue de mártires. E às vezes nos esquecemos que também é nossa responsabilidade lutar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós somos os herdeiros da Reforma Protestante, nós somos os herdeiros da igreja, nós somos o povo da Bíblia. E desde os tempos de Judas, nós já estamos vendo que a fé é constantemente atacada. Por isso eu queria falar com você sobre o nosso dever de batalhar, como Judas diz aqui no verso 3, diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Bom, antes de avançar no desenvolvimento dos meus argumentos, eu gostaria de dizer a você algumas palavras sobre a época, o momento, a pessoa. Esse Judas que está aqui, você sabe que não é Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes se enforcou depois de perceber a tolice que cometeu ao entregar o Senhor Jesus. Também não é o outro Judas que pertenceu ao colégio apostólico. Este Judas é o irmão caçula de nosso Senhor Jesus Cristo. É dito lá em Mateus capítulo 13, verso 55, você não precisa abrir, que as pessoas olhavam para Jesus e diziam, esse não é o filho do carpinteiro? E a sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E esse Judas que está mencionado ali naquele verso é o irmão do Senhor Jesus, filho de José com Maria. E há um outro irmão de Jesus que também escreveu um dos livros do Novo Testamento, que é Tiago. Então, são dois dos irmãos do Senhor Jesus que escreveram obras. Eles estavam muito próximos ao colégio apostólico e escreveram em submissão à autoridade daqueles que o seu irmão de sangue, se assim podemos chamar, mas o seu Senhor Jesus Cristo comissionou para que carregassem a verdade da revelação que ele trazia. Esse Judas, portanto, é o irmão caçula de Jesus. E se assim o é, faça um pouco de contas aqui comigo. Ele deve ter sido, se primeiro veio Tiago, depois José, depois Simão e depois Judas, 4 filhos, numa época diferente um pouco da nossa, com outros valores a respeito de filhos, outras preocupações de planejamento financeiro e tudo mais. Vamos dar aí uns 5, 6 anos para que esses moços tivessem nascido. Então esse Judas era uns 6, 7 anos mais novo do que nosso Senhor Jesus. E então, quando o evangelho começa a se espalhar, e por volta aí do ano 34 da era cristã, quando Jesus é crucificado, Judas, a essas alturas, devia ter o quê? Os seus 27 anos, alguma coisa parecida, 26, e ele deve ter começado a falar a respeito do evangelho mais ou menos por essa época. Nós não temos tantas condições de datar com exatidão, mas essa é uma primeira pista. Isso deve ter acontecido muito cedo na história da igreja. Afinal, é alguém que é apenas 6, 7 anos mais novo do que Jesus. Também temos outras informações a respeito disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 3, e você também não precisa abrir agora, o apóstolo Paulo estava falando a respeito da necessidade que ele tinha de receber suporte financeiro da igreja para quem ele ensinava. E ele diz assim, eu por acaso não teria o direito de me fazer acompanhar de minha esposa, como fazem os irmãos do Senhor Jesus? E ali nós ficamos sabendo que os irmãos de Jesus eram pregadores itinerantes, muito obrigado, irmão, e que eles
tinham o hábito de receber sustento das igrejas para que, em seu ministério de pregação itinerante, eles pudessem ter o seu sustento que seria inclusive o bastante para a manutenção das necessidades de sua esposa. E aí, então a gente percebe já uma questão, trata-se do irmão caçula de Jesus, que viajava de modo itinerante com a sua esposa e que era sustentado pela igreja nesse tipo de ministério. E nós vamos ver aqui que é exatamente esta preocupação de Judas. Eu fiquei preocupado e escrevi para vocês porque a verdade estava sendo corrompida. No seu ministério itinerante, ele também se serviu de cartas como o apóstolo Paulo. E uma informação final que podemos ter vem da comparação entre o texto da segunda carta de Pedro e o texto da carta de Judas. Existe um estudo literário que analisa inclusive a semelhança de palavras e nós podemos afirmar com grande exatidão que o apóstolo Pedro se serviu do texto de Judas no momento de escrever a sua carta. E não há problema nenhum nisso. Existe uma dependência literária muito grande, por exemplo, entre Miqueias e Isaías no Antigo Testamento. Nós sabemos, por exemplo, que Mateus e que Lucas se serviram do texto do Evangelho de Marcos. E isso não é problema algum. É fato que vários profetas fizeram menção a outros e praticamente todos os profetas do Antigo Testamento citam Moisés e os seus escritos no Pentateuco. Então, o que se espera de um escritor sagrado que está falando em nome de Deus é que ele faça referência a outros escritores sagrados que falaram em nome de Deus. Por que isso é importante para nós? Porque se Pedro citou Judas, e nós sabemos que Pedro morreu decapitado por Nero no ano 68 da era cristã, olha só, Judas deve ter escrito a sua carta, portanto, um pouco antes. Então, vamos colocar aqui 65, 66 depois de Cristo. Isso é apenas 30 anos depois que o Senhor Jesus morreu na cruz e entregou a mensagem, e antes até mesmo que o Evangelho de João já tivesse sido redigido. O Evangelho de Marcos já estava escrito, a carta de Gálatas, a carta aos Tessalonicenses, outras cartas de Paulo já estavam em circulação, Judas já estava em circulação, e qual é o problema? A mensagem já se corrompeu. E Judas está dizendo, nós precisamos lutar pela preservação da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós sabemos que Judas, portanto, era o irmão de Jesus, que isso é muito cedo na história da igreja, que ele tem um ministério itinerante de pregação, e sabemos também que esse seu ministério era muito semelhante ao do apóstolo Paulo. Eles viajavam pelas cidades do mundo, do Império Romano daquela época, e procuravam em primeiro lugar os judeus, que estavam esperando o Messias de Israel, para dizer que o Senhor Jesus era esse Messias e que ele havia chegado. E como é que podemos deduzir isso? Pela quantidade de referências aos episódios e personagens do Antigo Testamento que é feita aqui na carta de Judas. Judas fala a respeito de Balaão, Judas fala a respeito de Sodoma e Gomorra, ele fala a respeito de Caim, ele fala a respeito de Corá, ele fala a respeito de Moisés, e ele faz muitas menções, e inclusive menciona aqui coisas que pertenciam à tradição dos judeus, mas que não estavam registradas nas escrituras dos judeus. Nós nem sempre atentamos para isso, mas os judeus conheciam outras coisas que não estavam registradas na Bíblia. E outras coisas que eles conheciam tinham caráter religioso também. E há alguns exemplos interessantes disso, e eu vou mencioná-los só de passagem. Por exemplo, quando você lê o livro do Êxodo, você não descobre como se chamavam os magos de Faraó que imitaram as duas primeiras pragas, a praga de transformar a água em sangue e a praga das rãs. É dito lá que eles imitaram as pragas. E a partir da terceira perceberam que era impossível e disseram, Faraó, agora não dá, isso tem o dedo de Deus. Bom, a tradição judaica, fora do relato inspirado de Moisés no livro do Êxodo, preservou o nome daqueles dois magos. Mas a gente não conheceria, a menos que Paulo, o apóstolo Paulo, ao escrever nas suas cartas do Novo Testamento, tivesse falado que do mesmo modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, então outras pessoas estavam resistindo à verdade. E aí você percebe então
que os apóstolos conheciam muitas outras coisas que não estavam preservadas nas páginas do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente sabe que Deus entregou as tábuas da lei nas mãos para Moisés, né? Entregou as tábuas da lei para Moisés. Mas como foi isso? Nós não saberíamos, a menos que, através da carta aos Hebreus, nós soubéssemos que foi um anjo que veio entregar. Quem está falando isso para nós é o escritor aos Hebreus. Isso não está lá no relato do livro do Êxodo. Mas não há problema algum. Há elementos da tradição que são preservados e que, quando são registrados aqui, nós ficamos sabendo. Muita gente se assusta quando lê, por exemplo, o verso 9 de Judas, onde diz assim: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Aí você fala assim, mas eu não li isso aqui lá em Deuteronômio. Não leu mesmo. Isso aqui estava numa literatura que não era considerada inspirada pelos judeus, um livro chamado Apocalipse de Enoque. E então, quando Judas fala isso, para alguns de nós que estamos muito preocupados com a questão da canonicidade, a gente se assusta e diz, Judas, mas você pode falar isso? E existe uma diferença muito grande entre reconhecer elementos de verdade em escritos apócrifos, em reconhecer elementos de verdade na tradição judaica e validar todas as coisas, inclusive os livros judaicos apócrifos. Então, isso inclusive trouxe uma certa dificuldade para que Judas fosse reconhecido como um escrito inspirado, até que se percebeu, até mesmo um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia? Por que nós não poderíamos olhar para aquilo que está sendo dito dentro da tradição e naquilo que é verdadeiro, trazermos e aplicarmos? Bom, Judas faz exatamente isso. Ele está falando com judeus que conhecem o Antigo Testamento, que conhecem essas tradições, e ele está dizendo no seu ministério itinerante, esse caçulinha, irmão do Senhor Jesus Cristo, quando viaja com a sua esposa, sustentado pelas igrejas que ele visitava, e ele está dizendo, 30 anos depois da morte de Jesus, nós precisamos batalhar pela fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. O que é que estava acontecendo para ameaçar esta fé? Veja no verso 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. É impressionante, meus irmãos, como é fácil a penetração de indivíduos mal intencionados no meio do povo de Deus. Porque a gente recebe todo mundo mesmo, faz parte do nosso chamado. Nós temos que acolher a todos, mas isso não significa ser bobo, não. E nem deixar de ter critério. Mas justamente porque a igreja está sempre de portas abertas e deve continuar assim, a igreja está sujeita a ser invadida por indivíduos mal intencionados. E isso fica um pouco mais difícil de perceber quando esses indivíduos têm um suposto poder espiritual carismático, vamos chamar assim. Quando eles exibem algum tipo de manifestação que pode ser atribuída, sem que possa ser questionada, ao Espírito Santo. Veja, por exemplo, no verso 8. Estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Judas está fazendo referência a gente que dizia assim, Deus me revelou, eu tive um sonho, o Senhor disse para mim. E aqui começa um grande perigo, porque a fé que foi entregue aos santos estava sendo ameaçada por indivíduos dissimulados que estavam apelando a esse tipo de evidência. Mas eles não tinham o Espírito. Veja, por exemplo, no verso 19, que está sendo dito, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Ter o Espírito Santo significa falar a verdade de Deus em conformidade com a palavra de Deus. Mas você consegue perceber como a tentação do ser humano é localizar o Espírito Santo naqueles que estão fazendo muito barulho, naqueles que estão dando evidência de algum tipo de transe, de algum tipo de perda temporária de seus sentidos, e parece muito mais improvável para o ser humano reconhecer que uma pessoa cheia do Espírito Santo abre a Bíblia, lê a Bíblia, explica a Bíblia e informa como você deve viver a Bíblia e fecha a Bíblia e pronto.
Mas o que há de sobrenatural nisso? Há que o Espírito Santo que revelou esta verdade aos nossos irmãos no passado, que a preservou para que ela chegasse até nós íntegra, que instruiu os seus servos para que pudessem lê-la e entendê-la, e que capacitou você a entender esta exposição quando ela é feita, é esse o Espírito que está agindo. E isso é um problema ainda hoje, porque cada vez mais nós estamos vendo pessoas que são atraídas por espetáculos e não por momentos de culto onde a palavra de Deus é lida e explicada. Eu já tive a tristeza de ouvir líderes de igreja dizendo assim: pastor Márcio, mas do jeito que você prega, a gente tem que prestar atenção. E eu disse, mas é exatamente essa a ideia. Mas pastor, por que você tem que abrir a Bíblia e explicar tudo o que estava acontecendo lá naquela época e mostrar como é que o argumento do escritor foi composto? Por que você já não diz logo de cara para a gente o que a gente tem que fazer? Porque se eu fizer isso, quem está mandando em você sou eu e não é o Espírito Santo. E eu preciso capacitar você a ler a Escritura e a viver por você mesmo o que o Deus está te dizendo, está te ensinando aqui. Caso contrário, você dependerá de um líder que te traz tudo mastigado e que pode estar dissimulado, fingindo estar cheio do Espírito Santo, mas na verdade você não está seguindo a Deus, você está seguindo a homens. E como isso é comum, e como isso é atrativo, e como nós queremos alguém que resolve tudo para nós e não nos dê trabalho. Ah, esse pastor não sei não, ele não está muito afim de trabalhar. Ele não pega a gente aqui, ele quer que a gente aprenda, para a gente fazer. Esse é o trabalho do pastor. Esse é o trabalho de quem está cheio do Espírito Santo. Para não se introduzir como dizendo, eu tenho um carisma, eu tenho, e aí então fazer com que você não dependa da verdade que de uma vez por todas foi confiada à igreja. Irmão, irmã, desconfie de alguém que tenta liderar você na base da personalidade, te dando um abraço, dizendo que você é chegado, coraçãozinho, mas que não abre a Bíblia e não diz assim, Deus está falando para você isso, 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 aqui, neste texto, com estas palavras. Judas está ensinando a gente, é assim que líder espiritual faz, e pode ser que você não goste muito. Pode ser que você, tendo contato com todas as outras maneiras de se viver aquilo que se chama de igreja por aí afora, diga assim, não, mas eu prefiro daquele outro jeito, lá eu não preciso pensar, lá eu não preciso nada, lá já vem tudo pronto. É exatamente o contrário. Todos nós precisamos batalhar por esta fé, uma vez por todas entregue aos santos. Há algumas outras evidências de que a verdade estava sob ataque e sobre a estratégia que esses falsos mestres empregavam. Veja que no versículo 8, eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. A igreja institucional está sob ataque. E até mesmo o culto público e a formalidade do culto público estão sob ataque. É como se a formalidade e a instituição fossem objetos nocivos. Não, você está indo lá porque eles estão fazendo um grande empreendimento, aquilo é uma empresa. É aquelas pessoas só querem mandar em você. Viva você mesmo uma vida livre e que você não precise prestar satisfação a ninguém, tão somente a Deus. Isso parece ser uma mensagem de piedade, mas isso é profundamente contrário à palavra de Deus. Por que Deus colocou autoridade sobre nós? Todos nós nascemos debaixo de autoridade. Tivemos os nossos pais que nos instruíram, temos os nossos governantes que nos lideram. Nem sempre os nossos pais vão bem, nem sempre os nossos governantes vão bem. Mas Deus não colocou condição nisso quando Ele nos mandou honrar pai e mãe. Está lá nos 10 mandamentos de Moisés, honra teu pai e tua mãe, se o teu pai e a tua mãe forem legais. Não está escrito isso. E está dizendo que Deus regula o mundo através de autoridades. E que filho recebeu a ordem para desonrar os seus pais se o comportamento deles não for conforme esperado? Que filho recebeu essa autorização? Que cidadão recebeu autorização para desonrar as autoridades civis? Nós podemos não concordar com eles, nós podemos e devemos protestar contra os abusos que cometem, devemos denunciá-los às autoridades competentes, mas
Mesmo naquele contexto todo de bagunça do Império Romano, você vai ver Jesus aparecer e dizer: essa moeda aqui tem a imagem de César, dê a César o que é de César. E você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 13: toda autoridade foi instituída por Deus e é ministro de Deus. Também é um problema que temos visto nos dias de hoje. Uma pregação sistemática contra a igreja instituída e contra as autoridades. Note, nós não podemos e não devemos esquecer o que eu acabei de falar antes, que a autoridade não está centrada em pessoas. Nós também temos que confrontar pessoas que estão em posição de autoridade e usam a autoridade de maneira personalista. Isso também está errado. Mas a autoridade que é colocada sobre uma pessoa que está numa posição de liderança, quando é usada conforme Deus manda, é o próprio Deus que está falando com você. Eu gosto muito da expressão de John MacArthur, um pastor batista norte-americano. Perguntaram a ele assim: qual a autoridade que um pastor tem sobre uma ovelha? E ele respondeu assim: nenhuma. Nenhuma. Agora, quando o pastor abre a Bíblia e fala para a ovelha assim: ovelha, aqui está escrito que é para fazer assim, 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 a autoridade desse pastor é idêntica à autoridade de Deus. A primeira parte é legal de ouvir, né, ovelha? Mas a segunda, aí fica um pouco mais difícil. Bom, isso é libertador, porque às vezes a gente vê excessos. E eu lecionava lá no seminário de São Paulo e tinha alunos de vários lugares do Brasil lá, e a gente não precisa entrar em detalhes geográficos aqui, mas alunos comentavam comigo que eles vinham de contextos onde os crentes não gostavam nem de trocar de carro sem pedir autorização para o pastor. Que vai que o pastor não abençoa. Vai que o pastor acha que para ele o melhor modelo é daquela linha, daquela marca. Evidentemente isso é um exagero. Mas eu vivia num contexto metropolitano de tanta gente ali, é tanta gente em São Paulo, é a cidade repleta de informações, onde as pessoas diziam assim: você é um homem só, eu não vou escutar o que você está falando, mas não era eu que estava falando, e nem o outro colega pastor, é Cristo falando com você. E note, portanto, como temos visto ataques à verdade. Gente que está prestando atenção mais em elementos carismáticos, gente que está destruindo as autoridades constituídas, as instituições que o próprio Senhor estabeleceu. Veja como Judas é atual, e ele está descrevendo coisas que aconteceram apenas 30 anos em média após a morte do Senhor Jesus. O verso 16 vai falar ainda sobre outro detalhe comum a Judas e a nós. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Sabe o que significa adular o outro por motivo interesseiro? Significa dizer o que você quer ouvir. E você já deve ter lido e já deve ter percebido isso nas páginas do Antigo Testamento. Toda vez que o povo de Deus estava desviado da verdade, sempre se levantavam falsos profetas para dizer o que as pessoas queriam ouvir. E sempre vai ter alguém para dizer para você exatamente o que você quer ouvir. Mas esse não é um bom critério. Você não pode sair dizendo assim: hoje eu gostei do que eu ouvi, hoje eu não gostei. Eu já ouvi jovens da igreja dizendo: pastor, hoje o culto foi ruim. Nossa, apanhamos demais. A OMP está indo na pizzaria, a gente vai comer uma pizza para dar uma relaxada. Eu, infelizmente, já escutei isso. Mas espera aí, quando você sai da academia dolorido, você sai chateado? Ou você diz assim: hoje meus músculos foram exercitados, eu ficarei mais forte. Está doendo, mas é uma dor boa. Por que você é capaz de entender isso para malhar os músculos físicos e não é capaz de entender isso para malhar os músculos da alma, os seus músculos espirituais? Então, é importante lembrarmos disso. E mais, Judas ainda acusa aquelas pessoas nos versos 22 e 23, dizendo assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui ele está falando um pouco sobre esta libertinagem. Também é um negócio interessante, né? O falso mestre, ele pode apelar para um critério personalista,
Então, é o relacionamento dele com você e não o de Cristo com você. Ele pode apelar para a destruição das autoridades constituídas, sendo insubordinado. Ele pode apelar para um suposto dom do Espírito Santo com certas manifestações que não podem ser verificadas, sem que ele se atenha às Escrituras. Ele pode, inclusive, autorizar uma certa licenciosidade. Não, aqueles irmãos que não fazem isso, não fazem aquilo, eles são tontos, isso é permitido. E aqui é quase como se ele dissesse, a autorização para pecar aqui, o alvará, ele é mais amplo. E aqui ninguém vai ficar pegando no seu pé se você viver a sua vida de maneira desregrada. Aqui nós temos liberdade, aqui nós temos, interessa-nos é vida, é relacionamento e outras coisas assim. É impressionante, meus irmãos, como estas coisas são descritas aqui nesta carta. E para que a gente, inclusive, se assuste um pouco, é importante. Veja comigo o versículo de número 12. Ali nós lemos o seguinte: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. E aqui o que estamos ouvindo é Judas dizer assim: na Santa Ceia, eles são libertinos. Pastor, onde é que está escrito Santa Ceia aqui? Na expressão festas de fraternidade. A Santa Ceia foi chamada durante algum tempo de banquete ágape, ou festa do amor, ou festa da fraternidade. E como a Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus, era um banquete de Páscoa, você está craque na Páscoa por causa do estudo de Levítico, assim espero, e aí então as pessoas estavam comendo, e Jesus falou: agora a gente vai comer pão com outro sentido, lembrando do meu corpo. E agora a gente vai beber vinho com outro sentido, lembrando do meu sangue. E todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês farão isso em memória de mim. E quando a gente lê primeiro aos Coríntios, a gente vê que a igreja se reunia nas casas, e a reunião era não em templos, como nós temos hoje. Isso não era tão comum. Você não vê as pessoas indo a templos nas páginas do Novo Testamento. Você vê as pessoas indo às casas umas das outras. Mas o que acontecia era que, terminado o momento de oração, de leitura da Escritura, vinha o momento da janta, do almoço, da refeição. E durante aquele momento havia a celebração da Santa Ceia. Parava-se ali no banquete da fraternidade, na festa do amor, para comer pão e para beber vinho em memória do sacrifício de Jesus. Mas o que Judas está comentando conosco aqui, Paulo já comentou lá em 1 Coríntios 11. Às vezes marcavam o culto na casa do rico e os irmãos mais ricos conversavam pelo grupo de WhatsApp, ou que o equivalesse naquela época, dizendo assim: pessoal, vamos chegar um pouco mais cedo, porque o pessoal pobre traz uma comidinha fraca demais, e a gente está levando uma comida mais sustância aqui, e aí a gente come, e quando os mais pobres chegar, a gente já diz que está satisfeito, e aí a gente ora com eles e tudo bem. E o apóstolo Paulo está dizendo: isso que vocês estão fazendo não é banquete da fraternidade. Havia esse tipo de partidarismo. E mais, havia aqueles que se embriagavam. Tomando esse vinho, em nome de Jesus, eles estavam se tornando bêbados. E o apóstolo Paulo diz em Coríntios que não é por acaso que alguns deles estavam até mesmo morrendo, porque profanavam o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Judas está dizendo a mesma coisa aqui. E ele está dizendo assim: nas suas festas de fraternidade, vocês se banqueteiam sem qualquer recato. E a palavra para recato aqui pode até dar uma ideia de que havia outros desrespeitos acontecendo ali, que não eram só de teor de bebida alcoólica ou de lucidez daqueles que estavam celebrando aquela refeição. Perceba, Judas está dizendo: olha quanta coisa tem assolado a verdade. E isso 30 anos depois que Jesus morreu. Tem gente que entrou aí e que está evocando sobre si o Espírito Santo por causa de sonhos e de revelações e de quaisquer outras coisas. Tem gente dando crédito a isso. Tem gente que está entrando aí e está dizendo: para que instituição? Para que governos? Para que autoridades? E tem gente dando crédito a isso. Tem outros que estão falando muito nestas coisas e estão sendo bajuladores e aduladores de pessoas
com propósitos interesseiros. Nós conhecemos esse tipo de coisa. A gente que autoriza a licenciosidade e não se importa que as coisas sejam levadas para um caminho que é completamente contrário à santidade que Jesus sempre pretendeu para o seu povo quando se reunia. Então Judas diz assim: foi por isso que eu precisei escrever para vocês. Esse é o contexto histórico. E então o que é que Judas faz? Ele faz aquilo que nos trabalhos universitários a gente chama de revisão de literatura. Revisão de literatura, traduzindo em termos bem leigos, eu vou pegar todos os livros que foram escritos sobre esse assunto e vou falar um panorama geral do que todo mundo já disse. E a revisão de literatura de Judas passa por todos aqueles que abusaram de alguma forma desses vários interesses ao longo do Antigo Testamento e pereceram. Você lembra de alguém que usou a fé como motivo para ganhar dinheiro lá no Antigo Testamento e que foi mencionado aqui? O nome dele é Balaão. Ele aceitou o suborno para tentar colocar maldição sobre o povo de Israel. Quando ele viu que não pegava, ele deu conselhos para que o povo de Israel se corrompesse, casando-se com adoradores de deuses estranhos. E isso foi a causa da ruína do povo de Israel. Ele recebeu dinheiro para isso, pois Judas vai atacar exatamente o caso de Balaque. Você viu o caso da sensualidade aqui, e o exemplo máximo de sensualidade no Antigo Testamento é Sodoma e Gomorra. E você leu aqui que Sodoma e Gomorra as cidades de Sodoma e Gomorra estão sendo mencionadas aqui. Você viu a questão da divisão e do partidarismo e de gente que se recusa a estar submisso a autoridades superiores. E Judas vai tratar aqui de anjos que se rebelaram contra Deus e abandonaram seu estado original de pureza. E vai tratar também da rebelião de Corá, que é um episódio narrado lá no Pentateuco, onde um homem de nome Corá resistiu à liderança estabelecida de Moisés, e ele e os que o seguiram foram alvo do juízo do Senhor. Então o que você percebe é que Judas está contando sobre coisas que nós conhecemos muito bem e que aconteceram nos dias dele, e poderíamos usar exemplos da época da Reforma Protestante, quando Johannes Tetzel está passeando pela Europa, a mando do Papa, para recolher dinheiro, para construir a Basílica de São Pedro, e dizendo, quando você coloca uma moeda no cofre, assim que a moeda tilintar, uma alma do purgatório para o céu vai saltar. Dinheiro envolvido. Problemas. E tantas outras coisas que agora nós não vamos detalhar porque não são o nosso foco. E nós temos visto isso hoje. E o que nós devemos fazer? E aqui então vem, como nosso irmão seminarista Fábio já bem destacou, o vós, porém, do versículo 17. Vós, porém, amados. Veja, há uma descrição do que está sendo feito, há uma descrição de quem já sofreu esse juízo na história por ter feito coisas semelhantes, e agora vocês devem fazer o quê, diz Judas? Ele tem alguns imperativos aqui, algumas ordens expressas através de verbos. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar-se da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, porque eles foram avisados, diz o verso 18, que haveria escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, e eles foram inclusive prevenidos que pessoas sem o Espírito andariam entre eles. Irmãos, nós estamos sendo avisados desde a época da igreja primitiva, vai ser assim o tempo todo. Não adianta tentarmos nos isolar de tal forma que estejamos num lugar livres de qualquer influência. Enquanto estivermos no mundo, enquanto a igreja tiver suas portas abertas, vai aparecer gente tentando estragar as coisas com esses métodos. Tentando chamar sobre si alguma chancela do Espírito Santo mediante sonhos, visões, revelações ou qualquer outras coisas parecidas. Vai aparecer gente tentando autorizar você a viver em paz com o seu pecado e a ser licencioso. Vai aparecer gente tentando estabelecer com você uma liderança que seja baseada em personalismo. Gente que te adula, mas que não te pastoreia.
Vai aparecer gente que não está preocupada com a verdade que foi entregue aos santos e que, em vez de estudar a Bíblia e explicar para você, faz qualquer outra estratégia para manter o grupo unido, mas não em cima da verdade, em cima de quaisquer outros fundamentos. Nós temos que nos lembrar destas coisas. Faz parte do nosso dever. Veja, nós temos que caminhar unidos pela Escritura. O que nos faz caminhar unidos como povo de Deus não é o fato de que a gente mora na mesma vizinhança, ou o fato de que a gente gosta do mesmo estilo de música, ou o fato de que esse prédio nos é conveniente porque ele tem um bom estacionamento, ou porque o ar-condicionado tem a temperatura adequada, e para alguns até não tem, e eles estão aqui assim mesmo, graças a Deus por isso. Não é isso que nos vai separar. Bom, esse é um dever do crente para com o Evangelho. Você tem um dever de batalhar pela fé, cuidando da sã doutrina. Esteja avisado, esteja preparado. Lembre-se do que Jesus ensinou através dos apóstolos. Caso contrário, você é presa fácil para esse tipo de corrupção. Judas também fala no verso 21, um segundo verbo no imperativo aqui: guardai-vos no amor de Deus. E guardar-se aqui tem a ver com o verso anterior: edificando-vos na vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo, guardai-vos. Ou seja, proteja-se. Proteja em primeiro lugar a doutrina, a fé que foi entregue aos santos. Proteja em segundo lugar você mesmo. Estude essa fé, ore, vigie. A verdade está sob ataque? A igreja está sofrendo corrupções? Há falsos mestres entrando? Ok, vamos cuidar de preservar a doutrina, vamos defender a verdade, vamos nos lembrar dela, mas vamos cuidar de nós também. Vamos orar, vamos vigiar, vamos estudar a palavra, vamos nos reunir, vamos nos congregar, porque a verdade é preservada pelo povo de Deus, e o povo que testemunha dessa verdade ao mundo somos nós. Se formos testemunhas desqualificadas, a defesa da verdade será prejudicada. E então Judas fala: edifiquem-se na fé, orem no Espírito. Foi por isso que nós cantamos, quando lemos aqui, Espírito enche a minha vida. Foi por isso que nós confessamos as nossas fraquezas e pedimos para que o Senhor nos sustente e nos guarde. Este é um dever do crente para consigo mesmo. Ele deve crescer em conhecimento, pureza e esperança. Mas há uma terceira ordem que Judas dá aqui, no versículo 23. Salvai-os. Salvai-os os que estão na dúvida. E aqui então vem o desfecho do argumento de Judas. A fé está sob ataque. Falsos mestres entraram. Eles alegam ter o Espírito, eles são aduladores, eles são promotores de divisão, eles são licenciosos, eles ameaçam a fé. O que é que a gente faz? Preserva a doutrina. Preservamos a nós mesmos e salvamos os que estão na dúvida. E aqui então o argumento de Judas é: compadeçam-se daqueles que estão em dúvida. Trata-se agora do dever do crente para com aquelas pessoas que estão conhecendo a verdade e balançando. Mas o que tem aqui nessa igreja que não acontece lá naquela outra? Por que é diferente isso ou aquilo? Por que aqui é desta maneira ou diferente assim? O que a Bíblia realmente ensina? Eu e você precisamos estar preparados para, com compaixão, socorrer aqueles que estão na dúvida. Tanto na dúvida com relação à doutrina, quanto na dúvida com relação à ética. Há muita gente por aí vivendo uma vida totalmente corrompida e contrária aos valores de Deus e achando que está tudo caminhando bem, quando na verdade não está. Estes são aqueles que estão em dúvida. Eles precisam do nosso socorro. E aí, então, nós estamos falando de um dever que os crentes todos temos para com os vacilantes. Eles devem ser objeto da nossa compaixão e do nosso auxílio. Eu creio que, sem entrar em questões mais profundas da carta de Judas, este panorama serve para que entendamos o quanto Judas é atual e o quanto esta mensagem se repete nos nossos dias. Eu creio que se você for daqui até o centro da cidade, só passando pelas avenidas, provavelmente você vai passar por umas 50 igrejas. Para falar pouco. E em cada lugar você vai encontrar
características muito distintas, a ponto de você se perguntar, o que é que une todas elas? Bom, para a verdadeira igreja do Senhor Jesus, há coisas que devem realmente ser comuns. Mas há muitos lugares onde esse tipo de contaminação do erro já se instalou com tamanha eficiência que nós olhamos e dizemos aqui já não há mais um encontro de pessoas que estão buscando verdadeiramente a Deus. Nós precisamos dizer isso com tristeza, mas a própria Escritura já nos advertiu que as coisas seriam assim. E o critério de desempate e o Tribunal Supremo para o qual todos nós recorremos para dirimir qualquer dúvida é a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada está dizendo a mim e a você, cuidado. Cuidado com aqueles que te adulam. Cuidado com aqueles que invocam o Espírito Santo. Cuidado invocam o Espírito Santo em outras maneiras, carismáticas, com sonhos, revelações e outras coisas que não se baseiam na Escritura. Cuidado com aqueles que promovem divisões. Cuidado com aqueles que rejeitam a autoridade, que rejeitam a instituição. E todos nós conhecemos movimentos chamados de igreja, movimentos eclesiásticos, que têm defendido exatamente estas bandeiras nos dias de hoje. Preste bem atenção. Judas nos convida. Quer olhar para alguém que tentou fazer dinheiro da fé? Veja o que aconteceu com Balaão. Quer olhar para alguém que tentou sensualizar as coisas? Olhe para Sodoma e Gomorra. Quer olhar para insubmissos e rebeldes? Olhe para Corá, olhe para os anjos caídos. Nada disso foi bem sucedido. Vocês, para quem Judas escreve, ele dizia, vocês têm que batalhar pela fé que foi entregue de uma vez só aos santos. Este é um recado importante para nós. Hoje é dia 24 de outubro e no domingo que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para celebrar mais um aniversário da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, onde ele dizia, a partir da Escritura eu tenho aprendido que esta e aquela outra práticas da igreja estão contrárias ao que Deus nos deixou registrado. Estão contrárias à fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E a nossa responsabilidade continua a ser essa. E com esta palavra no dia de hoje eu queria fazer uma espécie de introdução a algo que eu quero conversar ainda com você no domingo que vem, se o Senhor nos permitir. A reforma continua. O lema é Igreja Reformada sempre se reformando. E eu já devo ter falado isso aqui, você me perdoe se eu estiver sendo repetido, mas quando o brasileiro pensa em reforma, ele pensa em dar aquela ajeitada naquela dispensazinha lá no fundo da casa e transformar aquele quartinho de bagunça em algum lugar mais habitável. Mas reforma na Escritura e na igreja não quer dizer isso. Quer dizer restaurar a forma, voltar à forma. E voltar à forma é voltar à fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É não ter invenção, não. A igreja não tem invenção, irmãos. Faz 2000 anos que o povo de Deus se reúne para ouvir um servo de Deus, que foi chamado por Deus para esse ministério, a abrir a Bíblia, ler a Bíblia e explicar a Bíblia para os crentes viverem a Bíblia. E a gente canta a Bíblia, e a gente ora a Bíblia, e é só isso. E o desafio continua a ser esse, voltar sempre à forma, sem invenção, sem personalismo, sem qualquer outro tipo de bagunça, de divisão, de insubordinação, de sensualidade. Nosso dever é batalhar por esta fé. E nós temos que fazer isso, lembrando-nos das palavras dos apóstolos, preservando a Escritura, defendendo a Escritura, guardando-nos no amor de Deus, com oração, com leitura bíblica, e compadecendo-nos daqueles que estão na dúvida. É assim que a gente vai manter o ideal da reforma em andamento e é assim que nós vamos, mais importante do que tudo, obedecer à instrução do Senhor Jesus falando através de Judas. Como aplicamos isso? Irmão, irmã, a gente precisa parar de ser infantil. A gente precisa parar de ficar enamorado de qualquer um que nos acene com algumas coisas que possam nos parecer interessantes, mas não são a essência da igreja. Atrativos sempre surgirão. Olha,
ali eu percebi que não tem essa coisa aí de instituição, não tem essa coisa de ordem, não tem ninguém para pegar no meu pé, é um negócio mais light, é mais condizente com o espírito da nossa época, é mais atualizado, para usar uma palavra bonita, é mais contemporâneo. Bom, mas exatamente pelo fato de ser contemporâneo significa que está de acordo com os princípios de nossa época contrária a Deus, e não de acordo com os princípios da fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmão, a gente precisa parar de ser menino, agitado de um lado para o outro. A gente precisa começar a escolher as coisas pelo critério da palavra. Quantas e quantas vezes a gente ouve alguém dizer assim, eu troquei de igreja. E aí você pergunta assim, mas por quê? E as respostas são as mais variadas. Ah, porque aquela tem um estacionamento mais legal e eu fico menos preocupado com o meu carro. Ah, porque aquela tem um berçário muito legal e uma equipe e tal. Isso é importante, mas não é o fundamental. Ah, porque aquela tem poltrona acolchoada. Ah, porque lá o pastor fala rapidinho, é 15 minutos a gente já está liberado. E tantas outras coisas. Ah, porque o povo que tem lá é muito acolhedor. Isso é um detalhe importante, mas ainda não é o fundamental, porque mentirosos, falsos e hereges também são acolhedores. E uma das grandes desgraças que a gente percebe é que quanto mais herege o camarada é, mais simpático ele é. Eu não estou dizendo que ortodoxos precisam ser rudes, toscos e brutos. Mas eu estou dizendo que a gente precisa parar de ser menino. E a gente precisa começar a entender que nós estamos ligados a Deus pela verdade, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós não podemos ser passivos nisso. Quando nós verificamos o que está acontecendo nas agendas do mundo aí, e como partidos políticos, e como empresas de marketing, e como governos de Estado trabalham pela divulgação de suas ideias mentirosas, a gente precisa começar a se perguntar o que é que temos feito como indivíduos e como igreja pela defesa da verdade. Não adianta você ficar se queixando de que não há mais igreja onde você possa congregar e ouvir a Bíblia, se quando há uma igreja que faz isso, você não a apoia. Se quando há uma escola dominical que defende isso, você não a frequenta. Se quando há uma editora que publica bons livros, você não os compra. Se quando há alguém que realiza bons eventos, você não os frequenta. E depois de algum tempo você se queixa dizendo, acabaram as opções. É lógico, quando houve opções, você não as utilizou. Nós precisamos assumir uma postura mais ativa. Se há verdade no mundo, se há bons livros, se há boas igrejas, se há pregadores que têm falado disso, nós precisamos ser o povo que realmente defende essas coisas, que se serve destas coisas, que se alimenta dessas coisas. Porque, caso contrário, nós vamos chorar a respeito de uma realidade que nós poderíamos ter contribuído para ser diferente. E vamos reclamar do resultado da nossa própria omissão. Isso não deve acontecer conosco. Por outro lado, a gente também precisa se lembrar que haverá custos. E se a gente fazendo desconto, e se a gente se propondo ser simpático para adular o pecador e acariciar o seu pecado, e aqui nós nos mostramos como intransigentes, nós devemos estar preparados para a impopularidade. Nós devemos estar preparados para os insultos. Porque aqueles que se posicionam ao lado do Senhor Jesus Cristo terão inimigos. E ele falou, vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome. E o apóstolo Paulo ainda disse, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí, então nós também precisamos decidir que tipo de aplauso nós estamos buscando. Se nós queremos que o mundo olhe para nós e diga, não, vocês são muito gente boa. Ou se nós queremos que o nosso Senhor Jesus Cristo diga, o mundo te persegue, mas você é um servo bom e fiel e vai entrar no gozo do teu Senhor. Nós precisamos pensar todas estas coisas. O que é que tem nos seduzido? Que tipo de propaganda estamos fazendo? Que tipo de aprovação estamos buscando? E isso tem que acontecer entre nós. E uma época muito importante e apropriada para refletir sobre isso é exatamente a época da reforma. Cuidado, irmãos, com a vida dissoluta que está revestida com uma capa de cristianismo.
Cuidado com a vida desinteressada do estudo da palavra. Cuidado com a vida insubordinada às autoridades. Cuidado com a vida que menospreza o estudo da Escritura e sai correndo atrás de manifestações carismáticas. Nada disso contribui para a defesa da fé e nós estamos vivendo tempos difíceis. Nunca foi fácil e nunca será. E nós continuamos com a mesma missão de Judas, de Lutero, de Calvino, dos nossos predecessores na fé e de tantos outros. E Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Lembrando-nos das palavras dos apóstolos, guardando-nos no amor de Cristo e compadecendo-nos daqueles que estão em dúvida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.